Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 11, os prejuízos da mentira na família. Ok? Vamos aqui para a nossa lousa. Vamos lá. O nosso texto bíblico, Atos, capítulo 5, versículo 1 até o verso 11. Então, a gente vai estudar exatamente esses textos, mostrando exatamente no decorrer dos tópicos que Ananias e Safira morreram. E por que morreram? Vamos começar iniciando a aula desde o capítulo 4 para nós entendermos essa morte destes homens, né, desta mulher, deste homem. No capítulo 4 começa dizendo o seguinte, versículo... Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 42. Atos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam, havia unidade, havia comunhão. Não tinha esse negócio problemático aí com Ananias e Safira. Não há nenhuma notícia de que havia esse problema, isso depois que a igreja aumentou. Entendeu aí? Quando aumenta a igreja, aumenta os problemas também. Não estava tudo em comum? Não havia comunhão, mas não como algo superficial, mas algo que era notório entre eles no partir do pão. Então é impossível haver comunhão entre duas pessoas se não participam da mesma mesa. Então perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a comunhão era fundamental para haver um relacionamento cristão saudável entre eles. Ok? Veja aí o que diz mais Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24. Aqui mostra que o temor a Deus está no serviço daquilo que nós oferecemos no altar de Deus. Então nós temos o que aqui? Que aquele que teme a Deus, ele é sábio, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E tendo ele o temor de Deus, não há rebelião entre eles, entendeu? Se houver temor de Deus, não tem como se rebelar-se, ou rebelar contra alguém. O que nós estamos mostrando aqui é que o temor a Deus representa o temor aos seus apóstolos, à sua igreja, ao templo. O temor a Deus representa o temor aos nossos irmãos, entendeu aí? E também a palavra de Deus. O primeiro ato de fé dos novos membros é crer na doutrina dos apóstolos. Está em Atos 2 e 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Veja que belo exemplo que a igreja primitiva tinha exatamente ao início de tudo. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam heranças ou casas, depois de vendê-las, trazia o valor daquilo que vendia e o depositava aos pés dos apóstolos. Isso já está no capítulo 4 de Atos, versículo 34. Veja o exemplo lindo de amor que nós vamos ver como exemplo da igreja primitiva, a igreja do primeiro amor, porque ela cresceu fazendo beneficência, mas a igreja tem que crescer também, além da beneficência, obra missionária. É ganhando alma e fazendo beneficência. Nós não podemos estar retido em um lugar só fazendo beneficência. Nós não podemos perder o foco, ganhar alma, porque Jesus disse, ide por todo mundo, entendeu aí? Então faça beneficência, mas ganha exatamente alma em todos os cantos da terra. Ide por Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Então o exemplo estava realmente notório a respeito dessa beneficência, mostrando o amor que nós devemos viver exatamente em todos os lugares, pregando a palavra e fazendo exatamente notícia deste evangelho que é poder de Deus e maravilhoso, para que a igreja precise estar em koinonia, quer dizer, em comunhão. Infelizmente, a maioria das pessoas que pregam o evangelho, ela não quer ultrapassar as barreiras. Porque
Porque ela precisa de um chamado. Se ela não tiver um chamado, ela fica ali, em quatro paredes, e acha bom. Mas a igreja, de um modo geral, ela é missionária. Deus não chamou só Paulo. Deus chamou os apóstolos para ser missionário. Entendeu? E nós não podemos perder o foco, que é exatamente a evangelização mundial. Com isso, veja aí 4 e versículo 35 de Atos. Repartiu a cada um segundo a necessidade que tivesse. Infelizmente, as igrejas, ela coloca um foco naquilo que ela faz. Há ministérios que colocam o foco só em fazer templos, outros só em fazer beneficência. Mas o foco principal da igreja, ela é missionária. É o foco principal. É a base de tudo. Mas sem deixar a beneficência, porque é pela beneficência que há o crescimento local. O exemplo de Barnabé, o filho da consolação, abriu os olhos para a obra missionária, além de suas próprias fronteiras. Quando Barnabé vendeu a sua propriedade, ele abriu os olhos da sua fé. E ele percebeu que poderia estar adiante, além, sendo enviado pela igreja local até Antioquia. E ali ele poderia estar disposto a servir no templo, sendo enviado pelo templo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Ele abriu mão dos seus sonhos pessoais. Isto mexe com qualquer um de nós. Os nossos sonhos pessoais, eles precisam estar debaixo dos sonhos que vêm de Deus. Isso não é para qualquer um. Atos 4:36. E José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, ele vendeu uma herdade, mas a verdade é que ele sabia que as profecias estavam se cumprindo. Haveria uma iminência destruição exatamente do templo de Jerusalém e da cidade. Então Barnabé sabiamente sabia que haveria uma entrada de um exército romano em Jerusalém, pela notícia dos profetas, e que era melhor obedecer a Deus, a Jesus e aos seus profetas, como? Vendendo a sua propriedade e aplicar aquele dinheiro aos pés dos apóstolos para que haja uma obra missionária. Isto seria muito mais lucrativo do que ser tudo destruído sem nenhum resultado de lucros para o reino de Deus. Então ele creu e agiu. E o texto diz que ele colocou aos pés dos apóstolos. Quando a gente lê o texto e colocou aos pés dos apóstolos, isto parece uma profecia. Quando nós levamos os nossos bens aos pés dos apóstolos, a nossa igreja local, o Senhor está dizendo, saia com ele, ande com eles, vão andando com eles. É uma obra missionária que nós devemos fazer junto. Aqueles pés não queriam sair dali. Assim como hoje muitas igrejas não querem sair do seu local. Os apóstolos fundaram a igreja em Jerusalém e não quiseram sair. Foi preciso uma perseguição para que os apóstolos saíssem de Jerusalém. Felipe foi lá para onde estava a Samaritana, em Samaria. E muitos apóstolos perseguidos, eles ganharam exatamente muitas fronteiras por causa da perseguição. Atos capítulo 5, nós temos a disciplina na igreja, em toda a igreja deverá haver disciplina. Sempre haverá um casal de irmãos, veja aí, como Ananias e Safira, que não vai concordar com a ética do Novo Testamento. Não vai concordar. Eles têm os seus próprios pensamentos, os seus próprios dizeres, as suas próprias ofertas. O que é que vai acontecer? Ele não vai submeter ao padrão de doutrina. E pelo significado do nome de Ananias e Safira, você já pode perceber qual era o perfil desse casal. Entendeu? Então Deus, ele começa a levantar Barnabé,
Porque Barnabé vendeu uma propriedade, irmão. Isso aqui foi pelo Espírito, pela fé. Entendeu? Isso só pode acontecer de uma forma em que é tocado por Deus. E logo Ananias também quis vender a dele. Aqui já não foi tocado por Deus. Ele poderia ser tocado por Deus se o coração dele fosse igual de de Barnabé, generoso. Então é comum esse tipo de disputa na congregação. É comum. Ananias e Safira não agiu por amor, mas por disputa, tentando mostrar que também tinha poder econômico. Se ele pode, eu posso. Por que eu não posso fazer? Ele vendeu a terra dele, eu vou vender a minha também. Só que Ananias, ele não foi verdadeiro quando reteu a parte. O problema aqui da história é que ele mentiu ao reter a parte. Se ele retesse a parte e dissesse, ó, eu vendi por tanto, mas eu trouxe só tanto e está aqui, se ele fosse verdadeiro. Mas ele quis ser um Ananias, melhor, um Barnabé da vida. E quis aparecer-se com a generosidade de Barnabé. Levítico capítulo 25 mostra a lei da propriedade. Que é uma pessoa que tinha herança, Levítico 25. Ela não podia vender o seu direito de herança, mas podia vender o direito de posse. Então aqui está clara a disputa. Entendeu aí? Por que Ananias disputava com Barnabé? Se Barnabé tinha uma herança, Ananias tinha uma posse. Aqui eu já vejo diferença entre aquele que tem e o que não tem. Levítico 25 e 23. Veja lá o texto. Ananias mostrou claramente sua disputa contra Barnabé. Atos 5 e 1. Mas certo homem chamado Ananias, veja aí, um certo homem chamado Ananias, ele responde, olha aí, é o significado do nome, Ananias. Veja aí, Atos 5 e 1. Mas um certo homem chamado Ananias, ele responde, com Safira, olha aí, Safira, aquela que fala. Então ela fala e quem responde é ele. Sim, senhora. Entendeu? E pelo resultado do significado dos nomes, já podemos ver como era esse casal. Entendeu aí? Ok? Então, vendeu uma posse de terra. Se nós que fazemos a obra de Deus, na casa de Deus, e agimos porfiando na carne, não temos força para cumprir os detalhes que são preenchidos, que só podem ser compreendidos e feitos com amor. A cumplicidade no pecado gera a morte. Entendeu? Havia uma máfia. Esta que é a realidade. O que é máfia? É quando todos na casa estão enrolados no mesmo pecado. Por isso que a palavra cumplicidade no pecado gera morte, porque marido e mulher estavam envolvidos. Ou seja, nenhum dos dois era santo. Era um cobrindo o erro do outro. E isto significa máfia. Viu? Com base no significado dos seus nomes, aí nós perguntamos, quem teve a ideia? Safira ou Ananias? Quem foi que falou? Quem teve a ideia? Foi quem falou. Quem acobertou a ideia? Foi quem respondeu. Em cumplicidade com a mente, Ananias, a nossa mente representa Ananias. Enquanto Safira discute com os nossos pensamentos, caímos diante do altar e do Espírito Santo, da verdade. Muitos envelopes são colocados diante da igreja. Isso aqui é forte que eu vou falar. Registram somas mentirosas e são levados para o altar de Deus. Muitos deles que estão a serviço da igreja recebem
exatamente uma quantia para gastos necessários para atuarem na igreja. Por exemplo, se uma pessoa tem um carro e está à disposição da igreja, ele precisa de gasolina. E se a igreja mantém aquele carro com a gasolina, o mafioso ele diz o seguinte: põe 100 na nota, mas só tirou 30 para gasolina. Ele roubou, assaltou do caixa R$ 70. Isso é a máfia. Então, os envelopes registrados que não condiz com a verdade das posses vendidas, ou daquilo que eu tenho, ou daquilo que eu trabalho, é tipo do depósito de Ananias e Safiras, que são retidos com mentira, viu? Colocados no altar. Então, assim, dependendo da ocasião, alguém pode ser cúmplice desse erro. Quer fugir da tentação, do roubo? Conte para sua esposa, conte para um segundo, um terceiro. Não fique só para você. Recebeu dízimo da igreja para entregar ao pastor, para entregar ao secretário? Diga logo para sua esposa: olha, eu já recebi tanto aqui para entregar na igreja. Você será livre desse espírito que enche o coração de mentira. Se você ficar só com você, você é tentado a tirar. Então conte para alguém. Tenho certeza que esse espírito de mentira, de ladroeza, safadeza, não vai te atrapalhar. Entendeu? Em vez de ser cúmplice um do outro, vença o pecado com a verdade. Em verdade, em verdade. Por que Jesus disse em verdade, em verdade? Se tu gosta da verdade, então conte a verdade para alguém. Se é casado, conte para a esposa, conte para o esposo. Em verdade, eu vos digo. O testemunho de 2 homens é verdadeiro. Se você contar para alguém, irmão, esse espírito do demônio, do capeta, vai embora. Ele não vai te atormentar, não. Viu? Veja, olha aí a dica. Capítulo 5 de Atos, capítulo 5, verso 2. E reteve parte do valor em comum acordo com a sua mulher. Agora sim. Se a mulher for cúmplice, se a mulher colocar a mão por cima, se a mulher diz, estamos juntos, acabou-se. Acabou-se. E em mentira levou uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então, quem é quem processa a retenção com mentiras? Uma coisa é você dar voluntariamente uma parte daquilo que você tem. Outra coisa é você levar uma parte e mentir. Então, aqui o problema não foi a retenção em si, mas a retenção em mentira. Então, dessa forma, Satanás vai enchendo o coração por causa da mentira. Quem é o pai da mentira? Então, na questão das ofertas, vou colocar uma coisa muito importante aqui na lousa que você nunca mais vai esquecer. Quando nós ofertamos na igreja, veja aí, nós ofertamos e estamos tratando com quem? Será que nós estamos ofertando para o pastor? Para a igreja? Vamos olhar esse assunto com muito cuidado. Então veja, quando nós estamos trazendo ao altar das ofertas, ok? Aquilo que nós tiramos do nosso coração e colocamos aqui para Deus. Deus está aqui e a oferta está fora do coração. Por isso que Deus não quer mais outro Deus aqui, porque tem esse Deus chamado Mamon, entendeu aí? Que são as posses, que são dinheiro que estiver no coração. Então Deus quer eliminar esse Mamon e ficar com o teu coração, para que aquilo que você entrega já santifica o que tem aqui. Entendeu? Quando nós entregamos algo ao Senhor, santifica o resto. Então, se santifica o resto, Deus está no coração, porque está santo. Mesmo com as suas posses, exatamente no seu coração. Essas posses estão santas, elas não estão em pecado. Por isso que Deus está aqui, porque tem verdade aqui.
Entendeu? É que nem a massa, você tira um pedaço da massa e coloca no altar. Então, o resto aqui é nós. E o pedaço da massa aqui é Cristo. Se Cristo é santo, o resto da massa também é santo. Amém? Ele nos santificou. Agora volte aqui para este assunto. Então, quando se trata de ofertas, com quem nós tratamos? Com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo? Ananias e Safira tratou com quem? Com o Espírito Santo. Então, nós estamos aqui, olha o desenho. O Pai está aqui. Entre nós e o Pai, quem está entre nós e o Pai? Coloca aí. Jesus. Primeiro advogado. Este é o primeiro. Entre nós e o Pai está Jesus. Se pecar contra o Pai, aqui, ó, pecou contra o Pai. Jesus perdoa nós. Agora presta atenção, entre nós e Jesus, quem é que está aqui? Entre nós e Jesus? O Espírito Santo. Isso aqui é uma revelação, viu, meus irmãos? Entre nós e Jesus está o Espírito Santo. Olha aqui, entre nós e o Pai está Jesus, entre nós e Jesus está o Espírito Santo. Se nós pecar contra Jesus, quem é o advogado? Olha aí, ó. Espírito Santo. É o segundo advogado. Então ele nos perdoa o pecado contra o Filho. Se pecar contra o Pai, somos perdoados pelo Filho, né? O Filho nos perdoa. Se pecarmos contra Jesus, somos perdoados. O segundo advogado, o Espírito Santo, nos perdoa. Agora, se nós estivermos debaixo do Espírito Santo aqui, Ananias e Safira, a igreja, nós, quem é que vai perdoar aqui? Não tem terceiro advogado. Não tem terceiro. Por isso que eles morreram. Porque não tem 1, 2, 3, não tem um quarto. Não tem o quarto. Entendeu aí? Não é triste? Pecou contra o Espírito Santo? Quem vai interceder? Se é Ele que intercede por nós. Se nós pecarmos contra Jesus, o Espírito Santo perdoa. Se pecarmos contra o Pai, o Senhor Jesus nos perdoa. Precisamos nós triunfar contra o espírito de Mamon. Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retesse parte do valor do terreno? O pecado aqui de Ananias e Safira não foi ter retido parte daquilo que se vendeu, mas sim da mentira diante do vigia do altar. Eu tenho um altar, olha aqui, Jesus estava aqui, ó, olhando a viúva pobre, colocando as suas 2 moedinhas. Esse é o vigia do altar. A igreja, depois da morte de Cristo, quem é o vigia do altar? O Espírito Santo. Porque está em você, está em nós. Entendeu aí? Então, quando nós depositamos as 2 moedinhas aqui, quem é o vigia do altar? É o Espírito Santo. Isso é importante. Cada vez que recebemos e deixamos de cumprir o nosso dever, nós mentimos na hora da oferta e agimos como Ananias e Safira. Veja claramente o texto de Atos 5, verso 3 e 4. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. Atos 5 e 4. Enquanto o possuía, não era para teu benefício? E quando vendido, não estava em teu poder? Como, pois, concebeste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias teve a resposta de Deus de acordo com as suas palavras, concordada com a sua mulher, da qual falava. E ele respondia. O casal tornou-se um exemplo negativo para toda a igreja. Quando o homem mente ao Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já está morto. E a sua queda é questão de tempo. Então, quando ele foi entregar uma parte, ele já estava morto. É isso que eu estou dizendo desde o começo da aula, da primeira parte. Ele já chegou morto, espiritualmente. Entendeu? Era questão de tempo para ele cair fisicamente. E expirou.
veio um grande temor sobre todos os que ali estavam. Isso é muito importante, meus irmãos, porque vai vir os jovens e vão sepultá-los. Eram jovens obreiros. Isto mostra que aquele que reteve com mentira o que prometeu ao Senhor, terá grandes retidos também seus privilégios. Qual era o privilégio retido? A sepultura, o sepultamento indigno. Viu? E nem houve notícia de que ele havia morrido. Nem a mulher sabia. Atos 5 e 7. A fim de um intervalo de quase 3 horas, depois a mulher morreu também. A misericórdia de Deus foi demonstrada pela oportunidade que foi dada de confessar o seu pecado. Diante do mesmo Espírito Santo, Deus sempre nos dá a última oportunidade. Atos 5 e 8, Pedro perguntou, diz-me, vendeste, portanto, aquele campo? Se ela se arrependesse aqui, meus irmãos, ela se salvaria, mas ela não se arrepende. Ela respondeu, sim, portanto. Esse tipo de juízo é um dos rudimentos menos conhecidos. Ninguém sabe por que algumas pessoas morrem no altar. Morre cantando, morre pregando, morre viajando, morre fazendo a obra. Mas tem uma doutrina em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2, chamado de juízo eterno. Está lá escrito, viu? A doutrina do juízo eterno. Não tem a doutrina dos batismos? A doutrina da fé? Tem a doutrina do juízo eterno. É um dos rudimentos descrito em Hebreus 6, verso 1 e 2. Esse juízo eterno, o Espírito Santo atuou no espírito humano de Pedro, e não foi Pedro que matou. Apenas ele estava na disposição do Espírito de Deus. Entendeu aí? Porque ninguém pode sair matando ninguém, irmãos. É o Espírito de Deus quem faz essas coisas. Quanto a Ananias e Safira. O casal que viveu mentindo em vida toda, agora vai viver uma verdade na morte. Isso não é terrível? Viveu uma vida de mentira. Viveu na vida uma vida de mentira. Mas agora na morte vai viver uma vida de verdade. Por quê? Por causa do lago de fogo, por causa do juízo de Deus. É a verdade na morte, o juízo de Deus. Atos 5 e 10. Imediatamente ela caiu a seus pés e expirou. Entendeu aí? Morta. E tirando para fora o sepultaram ao lado do seu marido também. Que coisa. Então, irmão, quem não sabe, quem não lê as escrituras, aí fica pensando. E às vezes até pessoas que estudam a Bíblia desconhecem a Bíblia, viu? Não é fácil o entendimento da Bíblia, viu? Não é fácil. Porque o entendimento da Bíblia não é de particular interpretação. Tem coisas que Deus revela e tem coisas que Deus não revela. Então a gente fica olhando para o texto e diz, por que Deus matou? Né? Fica pensando, mas Deus matou Ananias e Safira porque ele ficou com parte. Está cheio de mentirosos na igreja. Pior que Ananias e Safira. Por que Deus não mata esses caras também? Está entendendo? Está cheio de perguntas sem pé, sem cabeça. Parecem pessoas ateus e ateias, que não conhecem as escrituras. Quando a gente fala que não conhece a escritura, estou falando, irmão, de pecados que são para a morte e pecados que não é para a morte. É isso que eu venho colocando desde o começo da primeira aula, da primeira parte. Qual é o pecado que é para a morte? Entendeu aí? É o que eu coloquei, lembra do cálice? Entendeu? Se pecou aqui, não encheu, esses pecados aqui não é para a morte. Então, pode ser anulado esses pecados. Esses pecados podem ser anulados. Como? Confessando. Cristo, seu sangue, ele pode purificar de todo o pecado. Amém? Mas se esse, que se diz cristão, que está na igreja, como Ananias e Safira,
vive pecando, vai chegar um momento que vai transbordar, vai encher a taça. Então, não teve perdão porque ele não confessou aqui, deixou encher. Esse pecado que enche a taça, encheu, é a mesma coisa que o Satanás encheu o coração de Judas Iscariote e foi se enforcar, porque ele encheu a taça, irmão. Se ele confessa o pecado dele por aqui, tem perdão. Esse aqui, a Bíblia diz, pode orar por ele. Mas encheu a taça, não ore. Por quê? Porque não tem mais jeito. Qual é o pecado que é para a morte? O pecado que enche o cálice da ira de Deus. A benignidade de Deus vai terminando e o juízo de Deus vai chegando. Quanto à infidelidade dos homens, cada ser humano, pode ser até cidade, que tem no mundo inteiro, que estão diante de Deus, pode ser alvo do juízo de Deus. Vocês sabem bem disso. Até cidade pode encher o cálice de Deus. Lembra lá, quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, não foi destruída a cidade? Encheu o cálice de Deus. Não é só pessoas, mas cidade também pode ser alvo de juízos de Deus. Esse cálice vai enchendo. À medida de nossas maldades, o pecado para a morte pode ser uma simples mentira. Ele mentiu tanto aqui, ó. Mas uma simples mentira aqui, que é exatamente que faltou para encher, Deus acaba com ele. Porque não é a questão de ele pecar, é a questão de ele viver pecando. Entendeu aí? É diferente. A prática do pecado, olha aqui, a prática do pecado. Mas aqueles que pecam por acidente do percurso. Caiu aqui, misericórdia, Senhor. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Se pecar, temos Jesus. Se pecar, não deixe encher o cálice. Não deixe. Não deixe. Pecou, vai confessar o pecado. Jesus está aqui, no nosso coração, no nosso ser, para nos perdoar de toda injustiça. Entendeu aí? Se encher o cálice, abundará sobre os outros pecados não confessados, não cobertos, não expiados. O pecado para a morte é aquele que enche o cálice da ira de Deus. Quando o homem chega a este nível, pede-se que não ore. Está na Bíblia. Por isso que Pedro disse assim, vai morrer. Pedro não disse assim, confessa teu pecado, Ananias. Safira, não foi assim a história. Deus me revelou. Ele não foi para confessar o pecado, dando parecer, entendeu? Já veio foi juízo. Porque o cálice já estava no limite. 1 João capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não seja para a morte, pedirá por ele, e Deus lhe dará vida. Falo daqueles que não cometem pecado para a morte. Porque há pecado para a morte, pelo qual eu digo que não rogueis. 1 João capítulo 5, verso 16, anota aí. Os pecados que não são para a morte vão enchendo o cálice da ira de Deus. Eles podem ser perdoados, os que vão enchendo, entendeu aí? Eles podem ser expiados mediante a confissão e arrependimento, mudança de rumo. Todos os atos de pecado do cristão são como nota promissória assinada em branco, que autoriza Satanás a entrar na presença de Deus para o acusar. Quando nós pecamos, nós estamos dando brecha para o diabo chegar diante de Deus para nos acusar por causa do pecado. E antes dele chegar diante de Deus para nos acusar, confesse o seu pecado, confesse o meu pecado. Porque quando ele chegar lá, ele vai dar só a viagem. Porque Deus tem prova da nossa justificação, da nossa justiça. Quem nos condenará se é Deus quem nos justifica?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? 1 João 5,17. Porque toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então, cuidado tenhamos nós quanto ao pecado. Viu? Porque é como encher uma taça. Encheu a taça? Meus pêsames. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E que a cerca viva esteja em nós, pelo sangue derramado no Calvário. Amém.